Anda a bater. Anda a bater. Anda. Bates bem. Uma jogada galáctica. Um lance galáctico. Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora. De uma vez ao outro. A minha avó, nas rodas, seria um caminhão. 5. Com fraturas. Bem, comecemos então pela Liga Portuguesa. O jogo mais aguardado, houve um vencedor claro, foi o Futebol Clube do Porto, ganhou 1-0 na casa do Braga e ainda não foi desta que o Porto fica em quarto lugar. Vocês, como é que viram este jogo? Estavam a torcer pelo Braga, certo? Como é óbvio, um bom benfiquista nunca torce pelo Porto. Ponto final. É uma frase curta, é uma frase de Twitter. Pronto. Não, eu sinceramente, eu não estava à espera que... Vou ser sincera, o Porto, do mal que estava, eu não estava propriamente à espera que eles conseguissem ganhar, tendo em conta o jogo anterior que o Braga fez contra o Vitória, no derby domingo. Mas com o desfalque deles aos 12 minutos, com a expulsão do Vítor Gomes por acumulação de amarelos, isso já fez com que o Porto arranjasse ali uma margem de manobra, não querendo dizer que o Porto jogou mal, muito pelo contrário, não foi isso que aconteceu, mas sinto que o Braga, se tivesse jogado com 11 e se mantivesse com 11 desde o início do jogo, eu acho que teria que havido uma luta maior, mesmo que o Braga não se tenha deixado cair, entre aspas, com a expulsão muito, muito cedo. Na minha ótica, que o Braga, mesmo com um jogador a menos, no caso, conseguiu mesmo assim tentar manter o resultado ali no empate 0-0 até quase ao final do jogo, foi quando o Porto marcou. E eu sinto que isso era mesmo a mostrar que era a luta pelos seus objetivos. No entanto, como o Hugo disse nessa sua one-line stand, benfiquista que é benfiquista não está a torcer pelo Porto. Acho que independentemente da época que tiveram, o Porto conseguiu o terceiro lugar, o que é bom para eles. Mas o Braga também, se tivesse ganho, seria um terceiro lugar merecido, tendo em conta a época que fizeram, especialmente agora para o final, nestes últimos 2 jogos. E costuma-se dizer que o primeiro lugar costuma ser muito mais interessante a luta, mas como nós podemos ver, o Benfica só nos dá desgraças, mas pronto, enfim, eu não vou comentar sobre isso. Mas acho que a luta do terceiro lugar, do terceiro e quarto lugar, acho que foi uma luta ainda mais interessante. Era das lutas que mais curiosidade deixava, Sim, porque sim. para esta última jornada já se sabia quem é que estava em primeiro, quem é que ia ficar em segundo. Claro. A única luta que poderia dar assim mais interesse era a luta pela permanência. Luta essa que o Boa Vista conseguiu e o Estrela da Amadora também. O Portimonense, já vi que estás contente, Cláudia. Ficaste Pelo contente Boa Vista estou, coitadinhos. Opá, eles andam a sofrer de caneco. Coitadinhos do Boa Vista. Pois. Ainda bem que eles conseguiram ficar mais ou menos. E já no jogo contra o Porto não mereciam aquele desfecho. Então, mas É verdade. espera lá, um golo aos 90 mais 11 para garantir a permanência, só faltava Sim. estar no estádio. Eu por acaso gostava de ouvir o perito que nós temos aqui presente em teorias conspiratórias, jogo Medeiros, para ele que nos explicasse como é que é possível isto. Olha, há coisas que têm que acontecer e uma delas é o Portimonense descer de divisão. O Portimonense é o Porto B do campeonato principal. Já sabia que ias fazer essa ligação, já estava mesmo à espera. Caramba! Agora o próximo a descer é o Porto. Tem que ser. Sim, Não, o Porto nunca vai descer, é impossível. Porto salvo. Só se for o Porto B a descer para a terceira. E agora com o André Vilas Boas vai ser muito complicado, porque eles vão reestruturar aquilo e vão tornar o Porto, acredito eu, numa equipa melhor. Também Sim, acho. e Acho que vai haver pegando- uma revolução muito grande. Pegando por aí, este lugar, este terceiro lugar que o Porto consegue, vai fazer com que a próxima temporada seja muito mais produtiva, porque se pensarmos que o futebol do Clube do Porto, ficando em quarto lugar, tinha que disputar as pré-eliminatórias, teria que preparar a época com muito mais antecedência, isso vai fazer, pegando pelo que estavas a dizer, que o André Vilas Boas consiga preparar a nova época com mais calma e não tão a correr para conseguir garantir o lugar na Europa League. Assim já está matematicamente garantido, acabou a Liga, o Porto conseguiu e vai ter mais calma para preparar a época. Não achas isso, João? Eu acho, e ele vai ter, obviamente, um grande trabalho a fazer na equipa, na estrutura, mas pelo menos isso é uma vantagem. E também é assim, o Porto agora vai ganhar um novo ânimo, uma nova vida,
com este presidente, com a presidência, vai ser tudo novo. E às vezes, quando existe este tipo de mudanças, muda para melhor, ou seja, as pessoas ficam mais animadas, o espírito aumenta, não só de entreajuda, mas também aquele espírito de trabalhar e algo que está diferente. E então o Porto também pode se beneficiar muito disso. E acho que para o ano vamos ter a primeira vez em algum tempo uma liga jovem, em que, apesar de tudo, são 3 presidentes jovens e também com boas ideias. E vamos ver, neste caso, até te digo e digo-vos a vocês, que vocês são ilustres benfiquistas, Águia de Ouro, que o Benfica sai atrás no meio do Sporting e do Porto. Apesar do Porto ter ficado em terceiro. Mas e mesmo que o Sérgio Conceição não ficar, achas que mesmo assim parte atrás? Eu acho que sim, porque mesmo que ele saia, o André Vilas-Boas vai conseguir encontrar alguém satisfatório para a posição. Portanto, Então e se o André Vilas-Boas conseguir encontrar alguém e do outro lado tiver o Super Schmidt? é assim, desde que o Super Schmidt não vir o Zidane, está tudo certo. Se o Schmidt continuar o Schmidt... Falando aqui do Benfica, obviamente que eu fiz esta ligação para que a Cláudia nos diga a sua opinião. Cláudia, não tiveste a oportunidade nas últimas semanas de descarregar a tua fúria, o Hugo já o fez, o Tomás já disse aqui que esperava que o Roger Schmidt assinasse um contrato para a vida inteira com o Benfica. Os adeptos voltaram a castigar no treinador, a castigar no Rui Costa. Tu, para a próxima temporada, continuavas com o Schmidt ou não? Eu sei que nos últimos podcasts nos últimos episódios que eu participei, eu disse que já não passava mais o pano ao Roger Schmidt e que já não o conseguia defender mais. Mas eu também não sou apologista de quando está tudo a correr mal, tem que corta-se mal pela raiz, vai-se embora. Acho que não faria muito sentido. Se eu quero continuar com o Roger Schmidt, depois da época que fizemos, depois do facto de nós todos agora estarmos aí para o cardiologista ou lá o que é por causa dos ataques de coração que andamos a ter, temos de estar a fazer eletrocardiogramas ou caraças. Não, sinceramente não queria. Mas não sei, eu acho que eu quero ir para a nova época como adepto do Benfica, quero ir para a nova época assim, com novos horizontes. Tentar, não é impossível apagar o que é que aconteceu nesta época, é impossível sim, porque realmente nós não tivemos no nosso melhor em nenhuma das circunstâncias. Mas, creio que, espero eu, com esta pausa agora que vai haver para o Europeu, com o final da época para futebol de clubes, o Roger Schmidt e o Rui Costa possam sentar-se os dois, conversar o tempo que for preciso para e o Roger conseguirem... Schmidt perceber que não é amado e dizer assim, Rui Costa, gosto muito de ti, mas eu vou embora, porque já não me sinto amado. Não será isso que vai acontecer? Se calhar vai. Podia ser. Eu acredito muito nisso. Não é? Eu acho que os adeptos têm todo o direito em reclamar e em dizer que estão insatisfeitos. Sim, ok, eu sou a favor disso. Sou das primeiras a fazê-lo também. Não a tirar tochas, não, porque acho que isso já é estúpido. Eu atirava tochas é para cima das pessoas que tiraram tochas, mas pronto. Mas, O Hugo foi uma não pessoa que sei. tirou tochas, de certeza absoluta. Atiraste tochas para cima. Não tirei tochas, até pelo contrário, eu acho que fui dos poucos que ainda apoiou a continuação dele cá. Mas pensava que tu tinhas sido dos poucos que foste apanhar as tochas. Não. Não, o Trubin já o fez e muito bem. Mas tu que tens informações assim confidenciais que todo mundo do futebol quer saber, mas ninguém sabe, É verdade. tu não achas, ou tu não sabes que é isso que o Roger Schmidt vai fazer? É porque toda a gente diz, o Rui Costa vai despedir, o Rui Costa não vai despedir, não tem coragem para meter o homem embora porque tem que pagar X. Então, e se for o Roger Schmidt, sou o único que penso nisto, porque mais ninguém na comunicação social fala disto. O homem também pode não sentir-se não amado, não é? Pode estar a sentir-se mal e dizer, eu vou-me embora, não precisam de pagar nada. Eu não é? Estou a pensar mal? Mas estás a pensar mal, mas achas que ele se senta e pensa nisso? Eu acho que sim, se fosses treinador de um clube e não te sentisses bem, não pensavas nisso, olha, vou-me embora. Ele se calhar sente-se melhor com o dinheiro no final do mês no seu bolso. Isso é o ponto de vista, na minha opinião, do adepto, típico adepto que pensa que eles estão lá pelo dinheiro, por isto, por aquilo. O homem está riquíssimo, ele quer lá saber do dinheiro. Isto é a minha opinião. Não foi ele que deu não sei quantos milhões esta semana ao Bayern Munique. Tá bem, mas não vais comparar a situação do Bayern com a do Benfica, desculpa lá. Agora o Roger Schmidt dizer que não, só prova uma coisa. Que quer fazer alguma coisa no Benfica. Quer fazer.
Nós não temos nenhum Kane, nós não temos nenhuma maldição, não está isso em questão. Agora, ele vai com a mesma abordagem de nós vamos chegar ao jogo e vamos fazer alguma coisa de jeito mesmo assim, ou vai ficar outra vez sentado no sofá a não fazer nenhum à espera que as outras equipas joguem e nem sequer vai estudar as equipas? É que se é para fazer assim, que venha outro clube que meta mais dinheiro que o Bayern e que ele dá a vida dele. Atenção, Tem porque eu alguma razão de ser. tenho que corrigir, Cláudia. Tenho que corrigir porque tu disseste que o Benfica não tem nenhuma maldição e tem. Bela Gutmann. Está bem, tem essa. Mas queres comparar a do Kane? Que é a de agora, que o Kane a cada clube que vai não ganha? É que caramba, nós já tivemos treinadores piores que nos salvaram numa época e depois na outra fizeram o que fizeram e não ficamos amaldiçoados para sempre. O Kane, coitadinho. O futebol é tão imprevisível que isto só poderia era acabar de uma maneira que toda a gente ficava contente. Sabem qual é? Era assim como aconteceu naquele verão quente em que o Jorge Jesus foi para o Sporting, agora o Roger Schmidt ia para Alvalade e vinha o Ruben Amorim para o Benfica. O Schmidt podia ir para o Sporting, mas o Harry Kane ia para o Benfica, para estar nivelado. E o Mourinho ia para o Porto e o Sérgio Conceição para o Manchester United. Para fechar aqui o tema Liga Portuguesa, dizer que a melhor defesa, como o Hugo tanto sonhava, foi a defesa do Porto, com 27 golos sofridos apenas. Depois seguiu-se o Benfica com 28 e o campeão Sporting conseguiu sofrer apenas 29 golos também. Um recordezito também engraçado por parte do Sporting foi que marcou em todos os jogos, algo que é inédito. É verdade. Exatamente, numa liga disputada há 34 jornadas, nunca ninguém tinha feito isso e o Sporting bateu mais um recorde. Seguindo aqui para a Taça de Portugal, o último jogo da temporada, marcado por um estádio mítico. Já o Pedro, tu és do Sporting, ou dizes que és do Sporting, tu vais lá estar, de certeza. É assim, vou estar lá em que sentido? De corpo e alma, só corpo, só alma? Eu acho que tu vais lá estar com essa camisola vestida, só para ninguém... Sim. Agora, se eu acho que vai ser um bom jogo, é isso que me estás a perguntar entre as linhas, ou o que é que vai acontecer no jogo? Bem, o que é que vai acontecer no jogo é que o Sporting está muito motivado e o Porto, obviamente, também não quer perder o último jogo da temporada e poder salvar de alguma forma a temporada em si. E agora, com este novo presidente, pode as coisas estarem assim, já agora, um bocadinho melhor, como estávamos a falar. Portanto, não vai ser um jogo muito fácil, mesmo que o Sporting esteja bastante entusiasmado, mesmo que o Sporting tenha sido campeões e tenha batido esses recordes todos. E eu acho que vai ser um jogo em que ninguém vai conseguir prever exatamente com segurança o que pode acontecer. Claro que hoje, como o Sporting é campeão, há sportinguistas com basófia que já estão a dizer, pois claro, isto, o Sporting vai lá, vai cilindrar e acabou. Mas não é bem assim. Aquele estádio mítico não é um estádio com condições normais. Aquilo, pelo menos no ano passado, as condições eram muito más. Portanto, se calhar nem vai dar para os jogadores ter a sua performance natural, como se fosse um estádio com condições decentes. Há muitos fatores que podem prejudicar também a performance dos jogadores. Vamos ver. Agora, claro, quem sai em frente é o Sporting, obviamente, por tudo o que fez na temporada, apesar de que os confrontos entre as duas equipas foram bastante equilibrados. Olha, e sabes quem é que não se queixa disso? É o Hugo Medeiros, que já na altura para o campeonato disse que preferia que o Sporting ganhasse, mesmo que o Benfica perdesse com isso. Hugo, agora, se torceres pelo Sporting, pá, o Sporting vai conseguir a dobradinha. Sabes há quanto tempo o Sporting não consegue a dobradinha? Eu digo-te, há 22 anos. E até podiam continuar sem conseguir, mas este ano eu preferia que eles conseguissem porque é contra o Porto, obviamente, porque alguém que goste de futebol e seja benfiquista não quer que o Porto ganhe, obviamente. Tu dizes assim, qualquer benfiquista que se preze quer que o Sporting ganhe alto e para o baile. Eu conseguia ver o Hugo na claque do Sporting. Não. Passei de lá sem o resto de cabelo que me sobra? Não. Uma peruca do leão. Também não. O Hugo está teleférico. Eu não estou teleférico, não estou Está teleférico. monossilábico. Não estou teleférico, apenas estou a pensar seriamente como é que vai ser o jogo. Será que vale a pena? Será que vale a pena ir ver o jogo ao estádio? Será que não? Desculpa lá, mas para um benfiquista ir ver o jogo da final do Sporting contra o Porto, tudo bem. Amor ao futebol, acima de tudo. Exatamente. É a prova rainha do futebol português. Bem, o Sporting não ganha uma dobradinha há 22 anos, como eu disse, vai tentar fazê-lo pela 7ª vez. Quem é que é o detentor de mais dobradinhas? Quem é? É o Benfica, tem 11, o Porto tem apenas 9. Pensava que era o Braga.
Oh, João, por amor de Deus, é que tu agora estás no papel de comentador, também tens que ouvir os moderadores a dizerem as verdades têm que ser ditas. O detentor, o principal detentor de dobradinhas é o Benfica, não ganha uma taça, não ganha, tem para aí 4 taças de Portugal nos últimos 30 anos, mas não faz mal, ao menos é detentor do maior número de dobradinhas. Seguindo em frente, ainda na taça de Portugal, como é o Pinto da Costa, queria muito, visto que isto é o seu último jogo, enquanto aqui membro do Futebol Clube do Porto, aqui da presidência e tal, ele queria muito estar no banco. Ora, não vai poder estar, até houve aqui uma situação para ver se ele conseguia estar, uma previdência cautelar e tal, não aconteceu. Vai poder estar na tribuna. Vocês fossem adeptos, imaginem que eram adeptos do Porto, agora encarnem que são adeptos do Porto. O João está a encarnar, está vestido de azul, pronto. Hugo, encarna isto. Que diferença é que faz o Pinto da Costa estar ou não no banco? Qual é a diferença? Nenhuma. É assim, eu consigo ver uma diferença, que é os jogadores do Porto iam ficar muito mais preocupados, até era negativo, porque é assim, nós bem sabemos, nós temos avós, ou já tivemos, e nós podemos ficar preocupados com a saúde dele, e então temos de estar sempre a olhar para ele e ver que ele não falece de repente, portanto se calhar era pior para o Porto. Será que ele está bem para aguentar um jogo, os 90 minutos no banco de suplentes? Ainda lhe dá alguma coisa se o árbitro assinar um penalti contra o Porto? Pá, não sei. É assim, eu também acho que o Gabriel podia fazer uma petição para que ele entrasse durante 5 minutos e jogasse um pouco. Foi o Fernando Mendes há uns anos, quando foi o jogo da caridade, e fazia o pontapé de saída. Que é que Uma boa ideia. Eu, se fosse portista, não queria nem sequer que ele estivesse na tribuna. Ele já perdeu as eleições. O que é que ele está lá a fazer? Que é mamar o clube? Está a esconder as provas todas de crimes que cometeu ao longo do tempo como presidente do Porto? Ou o que é que ele está lá a fazer? Ele vai para a tribuna fazer o quê? Ele já não foi suspenso durante X tempo por mirabelice no futebol português? O que é que ele está lá a fazer? Quem tem que estar lá é o André Vilas Boas. Ele é que é o presidente atual do Futebol Clube do Porto. Até já pagou os ordenados aos jogadores do clube. Portanto, quem tem que estar lá é o André Vilas Boas, não é ele. Pinto da Costa já não faz nada no Porto. Bem, dizem que ele ainda vai manter algum cargo para lá nos próximos anos. Vai ficar o roupeiro do Porto. Quem é que vocês acham que ganha, em termos de resultado? Eu acredito num 2-1 para o Sporting. Eu também acho que fica 2-1. A menos que o Porto, nos 90 mais não sei quantos, marque. Depois aquilo vá para prolongamento e para penaltis, mas eu acho que o Sporting vai conseguir ganhar no tempo regulamentar. Por isso, 2-1. O mestre da adivinhação é o William, já o tempo. É verdade. Eu acho que o Porto vai ganhar. Tu és Lá partidista está. e achas que o Porto vai ganhar? Olha, eu vou-te dizer isto. Que troca Um dia- tintas tu me saíste? Não, isso é a frase do Tito para ti, atenção. Eu já tenho analisado vários vídeos e não é bem assim. Acontece o seguinte, acontece que, apesar de nós termos um clube em que nós somos mais afetos, nós às vezes temos estas intuições. Podem estar certas ou erradas, mas às vezes eu até prefiro ser surpreendido pela positiva, de género. Imagina dizer assim, olha, o Sporting ganha. Depois não ganha, fico chateado. Assim, Aliás, eu digo que o Porto ganha. O Hugo, no último episódio, disse que achava que o City ia ganhar, mas que queria que o Arsenal fosse campeão da Premier League. E olha que boa ponte para seguirmos já para a Premier League. Muito bem. Desde que a ponte não caia, Sim, é verdade. Chegámos ao final da temporada, também da Premier League, e o City sagrou-se campeão. Que surpresa! Já começa a ser monótono, não é? 4 vezes campeão, algo inédito. O João nem festejou os gols do City, nem festejou o campeonato, nada. Teve apático e sereno o jogo todo. Nem com aquele golaço, logo aos 2 minutos, o homem pestanejou. bem, a Cláudia também é do Manchester City, ela pode se pronunciar. Por muito que eu esteja contente que o City tenha ganho, porque é uma equipa que eu gosto, sim, tem lá jogadores que eu gosto, especialmente o meu jogador favorito, o Bernardo Silva, eu sinceramente estava com aquela esperançazinha que o Arsenal conseguisse ganhar. Sinceramente estava. Por muito que eu gosto do City, e por muito que esteja feliz que eles tenham ganho, por muito feliz que esteja que eles sejam tetracampeões pela primeira vez, ótimo, mas eu acho que o Arsenal, face à época que fez, face a todo o trabalho que o Mikel Arteta fez com aquela equipa, o quanto lutaram para isso, era merecido que eles ganhassem. Mas o Manchester City tem ali um mastermind chamado Pep Guardiola, que mesmo nos momentos de deslize consegue pegar naquela equipa que não só é
um bom conjunto de jogadores, mas é uma equipa mesmo com as individualidades que tem, e consegue chegar ali e dar a volta. E consegue alcançar aquilo que alcançou. Daí a terem ganho 4 campeonatos seguidos, merecidamente. Mas eu acho que este ano, se o Arsenal ganhasse, eu acho que também seria merecido. Mas claro que houve ali falhas que não deviam ter sido feitas, que levaram a que eles não ganhassem. Eu tendo, Mas pronto. eu tendo a concordar um pouco com a Cláudia, mas eles são os Gunners e se calhar se não tivessem dado tiros nos próprios pés, Eles fizeram mesmo uma boa época, até mesmo nas competições europeias, conseguiram manter-se firmes, mesmo com a quantidade de jogos que tinham. Mas até que lá ponto é que está, as esses competições pequenos europeias, deslizes. até que ponto é que as competições europeias não foram aqui uma situação chata para o Arsenal, uma vez que eles perdem o campeonato em casa com o Aston Villa à meio da eliminatória com o Bayern. Afeta sempre. Eu acho que quando uma equipa, não é, já não tenho noção há quanto tempo é que o Arsenal não ia às competições europeias antes desta Champions. Muito João, bem, agora certo. sim, deixa-me só dizer isto já agora. Eu vou já aqui responder ao seguinte à Cláudia. Primeiro de tudo, o City é campeão 6 vezes em 7 anos. Logo daí tem um mérito incondicional na Premier League. Depois, Nunca quando disse. as pessoas têm essa... O quê? Eu nunca neguei isso. Muito bem. Então, o que eu estava a dizer era, depois, existe essa narrativa, e já houve a narrativa, acho que há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, que foi, pois, coitadinho, na altura era, coitadinho do Liverpool, ele mereceu tanto, porque lutou tanto, e agora o Arsenal lutou tanto, eles fizeram tantas coisas, como se o City tivesse um passo verde, do género, olha, vocês não precisam de trabalhar, não precisam de esforçar nada, vocês vão ser campeões à mesma. E os outros que vão estar convosco é que vão ser de esforçar. Não. O City esforçou-se tanto como o Arsenal, como o Liverpool. Só que Mas eu também não disse isso. Teve uma grande vantagem que foi, eles são mais consistentes. Eles Pronto, conseguiram... está bem, mesmo mas nas eu também não disse isso. europeias, mesmo nas competições europeias, o ano passado o Arsenal teve na Liga Europa, portanto eles sabem o que é ter competições europeias, e este ano também tiveram, e não é um clube pequeno ao ponto de não saber o que isso é, e mesmo assim o City também teve, e conseguiram ir até ao fim, e conseguiram até ao final da taça, etc. Portanto, Pronto, está bem, mas eu não disse isso. Não, mas é a Eu narrativa não- que se diz, é a narrativa que Está se diz. bem, é a narrativa que diz, mas eu tenho direito a concordar também com a narrativa, com essa narrativa. Também, olha, se fosse o Arsenal a ganhar e o City também se tivesse esforçado, também vinha com a mesma narrativa. Não me venham dizer que só porque eu sou adepta do City não posso ter a narrativa que os outros têm. E tipo, ok, Agora- o City foi justo, trabalhou, mas eu acho que o Arsenal, se não tivesse tido certos deslizes, ok, competições europeias, esteve na Liga Europa ano passado, mas a Liga Europa, muito competitiva que seja, não é uma Champions. Foi eliminado pelo gol do aceito. Pote, do meio campo. Então, Gabriel, é a melhor equipa de sempre. Agora, a questão é esta. A narrativa que se passa desvaloriza, é a única vez no mundo, é esta liga inglesa que desvaloriza o campeão em prol do segundo. Agora que o City é tetracampeão, e isto não sei o que digo, é o teu amigo Pep Guardiola que diz, e disse antes deste jogo, que é, se formos tetracampeões, o mundo do futebol vai começar a respeitar o Manchester City. Portanto, até agora ninguém respeitava o Manchester City. Olha, até te digo mais, não respeitava o Manchester City. E também ninguém respeita bebés. Desculpa lá, eu só te vou fazer esta pergunta, Gabriel. Eu sei que tu agora tens um animal de estimação em casa e sabes o que é que isso é. Agora deixa-me fazer-te esta pergunta. Tu gostas de ouvir bebés a chorar? Responde só isto. Epá, não, claro. Pronto, também quero perguntar ao Hugo se é um fetiche que tu tens, dos vários que tens, que é ouvir bebés a chorar. Não. Não é? Pronto. O Kai Havertz já veio agora, no final do jogo, chorar, que é mesmo assim, a dizer, pois, não é justo, o futebol é injusto, se isto houvesse justiça era o Arsenal, blá 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 blá. Lá está, ninguém gosta de ouvir bebés. Ninguém. E o Arsenal Havertz- já está a chorar. O Havertz foi a figura da segunda volta do Arsenal, porque se há uma coisa que tem que se dizer, e que é verdade, é que o Arsenal conseguiu bater-se até à última com o City, 89 pontos, apenas a 2 do City, sem um ponta de lança. A verdade é que o City é campeão, mas pronto, já dissemos aqui que é um justo campeão. Foi considerado pela Premier League o Foden como o melhor jogador. Vocês concordam com isto? Foi um jogador este ano na Premier League que marcou muita diferença. Aquilo que chegou e aquilo que deu a jogar marcou muita diferença. Podia tanto tombar para ele como podia tombar para o Kevin De Bruyne. São dois jogadores muito bons
porque aquilo que fazem na equipa onde estão é simplesmente único. Mas repara, o Dois Kevin De meses de Bruyne meio-campo. teve fora do City quase metade da época. Também dar aqui um É título verdade. de melhor jogador da liga a um Kevin De Bruyne. Não faz sentido. A meu ver faz, porque assim que ele veio o City mudou por completo o jogo. O jogo do City pareceu ter mais ligação. É diferente, é um jogador que marcou a diferença no City este ano também. Pegando Engraçado. também naquilo que o Hugo disse, eu concordo que o De Bruyne tem um impacto nesta equipa muito grande. Tu lembras de quantos pontos é que eles perderam quando o De Bruyne esteve de fora, Gabriel? Não me lembro. 17. 17. E quando o De Bruyne chegou, acho que só perderam 11, não é? Sim. Pronto. Portanto, houve um grande impacto. E como eu te disse ainda há pouco, que é, eu quando vejo o De Bruyne a jogar, quando ele está em campo, eu sinto-me seguro. Se jogar o Phil Foden, não é que me sinta inseguro, mas não me dá aquela segurança de que este tipo vai fazer cada passe, cada jogada e parece que vai sair tudo perfeito. Eu sei que o Phil Foden é um criativo, como o Grealish é um criativo e o Rodri é um criativo, mas o Bernardo Silva também é um criativo. Mas o De Bruyne parece que tem aquele toque de Midas que tudo aquilo que ele toca vira em ouro. Portanto, se fosse o De Bruyne, não ficava surpreendido. Mas concordo também que um jogador que não jogou metade da época, não pode, só se fosse um goleador nato e tivesse dado muitos gols ao City. Ou então alguém que faça uma defesa a poucos minutos do final de um jogo que pode decidir o título, como foi o jogo da passada terça-feira, em que Ortega salva e o Pep Guardiola se deita para o chão, parecia o Jorge Jesus. Vocês traziam este guarda-redes para o Benfica, Cláudia e Hugo, caso o Turbine fosse embora? Há uns anos atrás, antes do Turbine vir, o Ortega estava cogitado para vir substituir o Vlaco Dimos, só que recusou e preferiu ser o segundo guarda-redes do City. Fez muito bem, saiu a ganhar. Pois, agora é campeão da Premier League. Mas o Benfica tem lá o Turbine e muito bem. A Cláudia teve aqui uns problemas, teve que nos abandonar, uns problemas técnicos, ficará para a próxima. Sabes o que é que foi? Ela não conseguiu aguentar as verdades que eu estava a dizer do Manchester City e aquilo, pronto, fez com que ela tivesse de ir embora. Sabes que quem também torce por cores vermelhas tem o sangue muito à flor da pele, é normal. Mas bem, temos apenas ainda as taças para depois abordar e seguir-nos ao Europeu. Nós vamos fazer a cobertura do Europeu, portanto continuem connosco. Vamos passar agora para os temas flash. Há notícias quentinhas. Não falo com este barulho. Tem que ir isso? Ah, ok. Jorge, Hugo, o Porto anda sempre metido em sarilhos. O que é que aconteceu desta vez? O Futebol Clube do Porto recebeu uma multa de 1,5 milhão de euros por dívidas a outros clubes, funcionários e autoridades fiscais. De acordo com a decisão do Comitê de Controlo Financeiro, o Porto está em risco de falhar as competições europeias da próxima época. O Porto tem que pagar o mais rápido possível essa multa ou fica mesmo suspenso de prosseguir nas competições europeias para o ano. Estávamos aqui a discutir se a hipótese do Porto não sequer estar presente na competição principal do futebol português, agora arrisca-se a não ir à Liga dos Campeões. João, os treinadores vão ser árbitros no futuro, que história é esta? É verdade, imaginem que vocês são treinadores de uma equipa e querem que o árbitro pare o jogo para rever certo lance. Pelos vistos, isso será uma realidade. O presidente da FIFA anunciou que brevemente os treinadores poderão pedir ajuda ao VAR em 2 ocasiões do jogo. Os capitães podem dar indicação também ao treinador para que faça esse pedido. E se a decisão inicial do árbitro for alterada, a equipa continuará a ter disponíveis os mesmos 2 pedidos. Ainda não sabe quando é que será implementado, mas estará para breve. A mudança do futebol. O futebol está a mudar. Imaginem o que é que será aquele assobio do Roger Schmidt para o quarto árbitro a chamá-lo para pedir a revisão de um lance. Mas bem, chegamos ao final de mais um episódio. Resta-nos agradecer toda a vossa colaboração que tem sido dada nas redes sociais em termos de comentários, gostos e até sugestões. Tem sido muito bom. É pena a maior parte de vocês ainda não perceber que existe um grupo do WhatsApp que nós fazemos todo o gosto de receber quem gosta de futebol, para dar também as suas opiniões. João, Hugo, digam também adeus a todos os que nos ouvem. Até à próxima. Arrivederci. anda a bater, anda a bater, anda. Bate bem. Uma jogada galáctica, um lance galáctico.
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora. Do avesso ao outro. A minha avó, nas rodas, seria um caminhão. 5 com fraturas.